Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Frossari, eu sou médico, clínico formado e especialista em fisiologia, como o corpo funciona. E hoje nós fomos convidados para falar a respeito do açúcar, esse grande vilão. Eu gostaria de começar apontando primeiramente que o açúcar é um extrato de um alimento. Existem extratos, existe o alimento, composto de todos os nutrientes, fibras, sais minerais, vitaminas, carboidratos, gordura. É um alimento completo. Esse alimento completo, como a gente já falou anteriormente em outras oportunidades, é o alimento de origem vegetal, que esse é o único que é o alimento que contém fruto da fotossíntese, que é o carboidrato. Dito isso, a gente precisa de colocar bem claro de que todo extrato de alimento, ou seja, quando você pega um alimento composto de todos aqueles elementos que a gente mencionou agora, e você retira do alimento, do seu contexto, é como se fosse um texto fora do contexto. Não é a mesma coisa. Estudos têm demonstrado, por exemplo, de que suplementos vitamínicos não têm o mesmo efeito que esperado que as vitaminas têm quando estão presentes no alimento. O alimento é completo. Então, essa questão de retirar um elemento ou outro elemento do alimento não tem se comprovado uma boa ideia. E isso inclui agora o nosso amigo aí, a questão do carboidrato, que é a questão do açúcar. E o açúcar tem sofrido muito com esse conceito. A gente não está fazendo aqui apologia ao açúcar, mas o problema é que o bom açúcar, digamos assim, o açúcar sob a forma de amido, ou aquele mesmo açúcar que é encontrado na fruta, tem sido muito massacrado. Isso se deve basicamente a alguns fatores históricos, entre eles se acreditar que o carboidrato é responsável pela elevação do carboidrato ou da glicemia do diabetes do tipo 2, E já há algum tempo, a questão de uns 30 anos já quase, tem se estudado fortemente uma suspeita de que o diabetes, não é a causa dele, seria a glicose em si, mas a causa dele seria o que se chama de acúmulo ectópico de gordura. O que significa isso? É um termo que a gente conhece como esteatose, A gente conhece basicamente esteatose hepática, mas há esteatose também, ou seja, esse acúmulo, quando a gente fica um pouquinho mais, ganha de peso, ele é passível de acontecer em vários outros órgãos e tecidos, até mesmo o tecido muscular, pâncreas, que é uma outra víscera, além dele se acumular nos vasos. Então, uma série de problemas hoje estão sendo vistos como se fosse o que se chama de lipotoxemia. Então, a lipotoxemia é aquela história de que o excesso de gordura que o corpo guarda, primeiro, ele não tem limite para guardar, a gordura é um excesso, então ela é produzida infinitamente ou consumida infinitamente, e ela não tendo espaço seguro para ser guardada no corpo, porque a gente deve lembrar, a gordura tem uma característica, A característica da gordura é ela não ser solúvel em água. Daí a gente tem, durante o processo digestivo, a presença de um detergente que a gente produz no fígado, que a gente acumula ele na vesícula biliar e depois a gente lança ele no tubo intestinal para poder absorver. Uma vez ele absorvido, ele também não pode andar sozinho, porque se você injetar uma gordura no seu vaso, você corre o risco de falecimento, Então, quer dizer, dentro da corrente sanguínea, esse lipídio também ele é carreado por proteínas que fazem um envelope em volta dele e lipoproteínas. O problema é que a associação do açúcar com a gordura é um pouco exagerada nesse sentido, porque a gordura é gordura, o açúcar é açúcar. O açúcar pode vir a se transformar, tanto o açúcar, diga-se de passagem, quanto o aminoácido, a proteína, também em excesso, vão se transformar em gordura. Mas ficou como grande vilão o açúcar. Isso não é uma realidade, porque quando você come uma espécie de um açúcar bom, tipo um açúcar do amido, com casca, uma batata com casca, cerca de 75% a 80% desse amido, à medida que ele for sendo lentamente digerido, diferentemente do açúcar solto, ele vai ser guardado. Ele vai ser armazenado como um amido, em vez de um amido integral que você está comendo, ele vai virar um amido, ele vai quebrar todinho, vai virar molécula de glicose ou de açúcar, depois ele vai entrar dentro do fígado e no fígado ele vai formar o amido animal, cujo nome é glicogênio, o nome técnico é glicogênio, uma molécula gigante, como se fosse realmente um amido. E à medida que você vai passando o seu dia, esse fígado vai percebendo que a sua glicose está caindo e conforme a sua glicemia vai caindo, ele começa a quebrar aquele amido, como se estivesse comendo ele, e botando uma ou outra molécula na corrente sanguínea de forma a você poder passar, eventualmente, 4, 5, 6 horas
em jejum, se você tiver essa boa reserva de amido. Então, portanto, o que a gente quer falar, voltando ao assunto do diabetes, o problema do diabetes hoje, se acredita muito, inclusive tem trabalhos que comprovam isso, é como se fosse o Oscar, né, digamos assim, dentro da área metabólica. O de 2001, ele observou que quando o músculo está cheio de gordura, o que é conhecido inclusive dentro da zootecnia, né? Que é você deseja, quando você cria um boi, você quer que ele fique cheio de gordura no músculo, que a carne fica mais macia. Quando isso acontece no ser humano, ele é engordado, ele também tem esse problema, que se chama de marmoreio dentro da zootecnia, ele impede a entrada do açúcar. Então o açúcar dispara, mas o responsável não é o açúcar. O responsável foi necessariamente a gordura ectópica que a gente chama de esteatose, seria uma esteatose muscular. Outros dizem que essa esteatose ocorre a nível do pâncreas. Mas o que importa? O diabetes hoje em dia está muito mais, como sempre foi, associado à gordura. A pessoa engorda, tem esteatose hepática, tem esteatose pancreática, tem esteatose muscular, eventualmente intolerância glicêmica, e aí o que acontece é que essa resistência insulínica que surge vai levar a pessoa a um diabetes. Se essa pessoa emagrecer, se ela perder peso por restrição calórica ou por uma dieta mais branda, mais adequada, ou fizer uma bariátrica, também a gente não está fazendo apologia a isso, mas se ela partir para isso, ela vai fazer uma restrição calórica, tanto é que em cerca de 80% ou mais dos pacientes que fazem bariátrica diabéticos, eles deixam de ser diabéticos. Então isso é com a comprovação de que uma vez essa gordura saindo do lugar onde ela não deveria ter ocupado, o metabolismo volta a funcionar perfeitamente. Então a gente fica muito preocupado quando essas informações não chegam ao público em geral. Porque, voltando ao assunto, em torno de 80% daquela refeição que você fez com arroz integral, ou um macarrão integral, uma batata cozida, esse elemento ele é guardado da mesma forma. Uma parte que sobrou desses 20%, você vai utilizar através da respiração para você tirar energia. Então você vai pegar aquele carboidrato, aquele açúcar, vai botar na cadeia respiratória, vai produzir ATP, que é energia para você, e você então vive a sua vida tranquilamente. Outra parte, isso muito pouca gente menciona, se você tiver um balanço nitrogenado positivo e você tiver uma necessidade de eventual de algum aminoácido que seja possível para o corpo sintetizar, o carboidrato ele recebe esse nitrogênio, desintoxica o corpo desse nitrogênio, poupa formação de urina, que basicamente a gente urina para mandar esse nitrogênio fora, ou seja, poupa os órgãos excretores, que são o fígado e os rins. Esse açúcar, então, se transforma em nitrogenado num aminoácido que vai formar proteínas. Então, por isso que se diz que uma dieta rica em carboidrato, que é uma dieta que poupa a proteína. Se eu estou comendo muito carboidrato, eu preciso de menos proteína, porque eu vou usar aquele carboidrato simplesmente para produzir energia, não vou usar aquela proteína para produzir energia. Vou deixar ela para fazer o quê? O chassi do carro, manter a casa cheia de móveis, que são o que é a função básica da proteína. E, finalmente, daqueles 20% que sobraram, algum foi para a produção de energia momentânea, que a pessoa está necessitando, outro foi para a formação de aminoácidos. Finalmente, tanto aminoácidos em excesso, ou proteína em excesso, quanto carboidratos em excesso, aí uma pequena parte se transforma em gordura. Ela é estocada sob a forma de gordura. Mas uma vez estocada sob a forma de gordura, ela não volta. Então, quer dizer, a gordura é aquela parte que você está sempre, de repente, enchendo, e ela nunca vai embora. Por quê? Porque ela é lipossolúvel, ela não é solúvel na água. O que significa isso? Não vai sair pelo suor e não vai sair pela urina. Para sair do corpo, a gordura vai ter que ser oxidada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque extratos de alimento, quando você, por exemplo, eu sou um grande inimigo do álcool, é um extrato de alimento, você pega o açúcar, tira, fermenta e tal, e faz uma bebida fermentada, isso é um problema muito sério na sociedade, né? E muitos preconizam, falam, o vinho é muito bom, o azeite é muito bom, uma série de coisas. O azeite sendo um extrato de gordura, isso tem que se entender. A azeitona, de onde vem o azeite, tem um óleo que a gente extrai, mas deveríamos extrair esse óleo e comer ou comer azeitona. Que a azeitona tem casca, ou seja, tem fibra, tem outros carboidratos, tem proteínas, tem vitaminas, tem sais minerais e tem gordura. Quando eu uso o azeite, eu estou tirando toda a gordura daquela azeitona e esquecendo esses outros bons elementos dela. E aquilo é altamente calórico, porque a gordura ela tem mais do dobro das calorias que tem uma proteína, quando oxidada, ou do que um carboidrato, quando oxidado. Então, há de ter muito cuidado quando se fala em extrato de alimento. O ideal é você não fazer uso disso. É você ter uma alimentação balanceada,
muito rica em alimentos de origem vegetal, basicamente rica em alimentos de origem vegetal, fugir de alimentos muito gordurosos, principalmente extratos gordurosos, mesmo até você fugir de shakes ou coisas assim, que são os aminoácidos, que se você está tendo uma alimentação balanceada, você não está em escassez de proteína. Você está tendo uma alimentação rica em carboidratos, você está poupando as suas necessidades proteicas. E tomar muito cuidado com a gordura, porque a gordura é o que está associado aos problemas. Aonde que eu encontro essa gordura? Em alimentos muito ricos, né? Alimentos de origem animal, basicamente. Alguns poucos alimentos de origem vegetal, vou citar alguns poucos, seria a azeitona, seriam as castanhas, nozes castanhas, o abacate, né? Esses são alimentos. E, infelizmente, muita gente categoriza essa gordura extraída como gordura boa. E, na verdade, ela é boa enquanto ela estiver no alimento. Quando ela sai do alimento, ela é um extrato de gordura. Então, esses são os bons alimentos, acompanhado, logicamente, de uma quantidade expressiva de vegetais, legumes, verduras e frutas, e você teria uma alimentação balanceada, entende? Então, quer dizer, essa culpabilidade que cai sobre o açúcar e que pega, suja o carboidrato como um todo, a família do carboidrato como um todo, que são as fibras e o amido, ou seja, o amido integral, é muito perigoso, porque dentro da sociedade se criou um pânico em relação a essas coisas. É a gente procurar ficar com a alimentação mais saudável possível, balanceada, com verduras, legumes, frutas, grãos, cereais, grãos leguminosos, tubérculos como batata, aí tomar cuidado mais com os mais gordos, tipo as castanhas, tipo a azeitona, como a gente falou, tipo a parte branca do coco e o abacate, e procurar fazer bastante atividade aeróbia junto, né? Caminhar bastante, pedalar, remar, o que puder ser feito, natação, com o corpo numa atitude contínua, vai certamente queimar aquela gordura e vai livrar, eventualmente, um paciente de uma esteatose como um todo, tanto sendo visceral quanto sendo muscular. Então esse é o recado que a gente tem para dar, eu espero que tenha ficado bastante claro.